Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, estamos estudando com um pouco mais de detalhe a respeito do que é conhecido como as cinco solas, os cinco somente fixado por Lutero na Reforma Protestante. Falamos no vídeo anterior, na gravação anterior, do primeiro aspecto, que é somente pela graça, sola gratia, e hoje vamos falar um pouco da sola fide, somente pela fé. Este aspecto da fé é um dos pontos mais mal compreendidos que os cristãos têm e deveria ser mais explicado, deveria ser mais suave, a sua experiência deveria ser mais racional e mais pautada do que as pessoas pensam. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm muita dificuldade com a compreensão do que significa de fato a fé. O que é fé? Como você descreve fé? O que é de fato que Deus está nos pedindo e o que a fé tem a ver com a graça. Quando nós falamos a respeito da graça, somente pela graça, nós vimos as duas vertentes da graça. A vertente do favor imerecido, que Jesus Cristo fez aquilo que nós não poderíamos e não podemos fazer, não temos condições de fazer, que é viver 33 anos ou passar a sua vida inteira sem nenhum pecado para poder se entregar numa cruz como sacrifício perfeito, vivo, santo e agradável ao Senhor. E desta forma, temos ali o perdão dos nossos pecados, a redenção para a salvação e para a vida eterna. Então, este é o aspecto da graça. O segundo aspecto está na expressão do carisma, daquilo que alegra o coração de Deus. E isso, é claro, que depende muito mais de nós do que de Deus. É claro que existe uma interdependência, porque Deus nos conduz para o que lhe agrada. Deus nos conduz para que nós tenhamos discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, para que nós, com maturidade e sabedoria, possamos desprezar o mal e escolher o bem. Mas para isso, nós temos que conhecer tanto o bem quanto o mal, para desprezar aquilo que desagrada a Deus, o mal, e escolher o bem, aquilo que promove alegria no coração de Deus. Então, como nós dissemos ali na gravação do vídeo falando sobre a graça, as obras não geram salvação, mas elas nos acompanham para a vida eterna. Porém, estas obras, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus, com a orientação de Deus, com a direção do Espírito Santo, com foco em Jesus Cristo, para que nós possamos, de fato, viver segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso pela fé, assim como diz no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o que significa isso? O que é fé? Nós temos uma diferenciação na estrutura bíblica e na nossa semântica também da língua portuguesa, a diferenciação a respeito da expressão entre crer e ter fé. São duas condições diferentes que devem ser bem explicadas. Crer faz parte das decisões do livre-arbítrio e da natureza humana. A fé é dom espiritual, é dom divino. E a fé nos leva a crer naquilo que nós não participamos de fato. Por exemplo, nós temos fé e absoluta certeza de que Jesus viveu sem pecado, se entregou por nós para o nosso sacrifício, nós temos absoluta certeza da ressurreição e da vida eterna, do reencontro com aquelas pessoas que amamos e descansaram no Senhor, estão aguardando a ressurreição. Então, todos esses aspectos e muito mais, isto nós, de fato, acreditamos pela fé, porque nós nunca vivenciamos, nós nunca experimentamos, não vivemos no tempo de Jesus,
não compartilhamos o tempo de vida com Jesus sendo contemporâneo dele. Então, nós cremos de fato pela fé. Então, a fé, como dom de Deus, ela nos leva a compreender e a acreditar naquilo que nós não vivemos. Nós não vivemos a criação do mundo, assim como Moisés, que escreveu Gênesis, também não viveu, mas ele recebeu a revelação divina e pela palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão protestante. Então, nós temos ali a literalidade da descrição de Deus a respeito da criação em Gênesis 1. Então, Moisés, ele escreveu porque ele creu na palavra de Deus. Quando nós lemos, nós também absorvemos esta informação como verdade, porque nós cremos que Deus está falando a verdade. Então, a fé nos faz acreditar em tudo o que Deus nos apresenta pela sua palavra, mesmo que nós não tenhamos vivido naquele momento, naquela época, naquele instante do fato acontecido. Nós, pela fé, acreditamos que Jesus fez muitos milagres, muitas curas, que ele promoveu a ressurreição da filha de Lázaro, da filha da viúva de Naim, né? Então, tudo aquilo que nós não vemos, não participamos literalmente, mas passamos a acreditar, acreditamos por causa do dom da fé. Agora, a fé não é só acreditar, porque Tiago, por exemplo, ele vai falar: creres tu que existe um só Deus? Fazes muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, a questão é que a crença ela vem da experiência vivida, né? Satanás e ali os que acompanharam a sua decisão se colocaram como adversários contra Deus. Eles vivenciaram a experiência do céu, eles sabem da existência de Deus, eles viram a Deus, eles conversaram com Deus, então eles têm conhecimento de coisas que nós não conhecemos. Mas isso não os conduz à salvação, porque ele rejeita toda a orientação divina, ele rejeita tudo aquilo que vem do Espírito Santo, ele rejeita a expressão da pessoa de Jesus Cristo como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós rejeitamos a divindade, não podemos fazer parte dela, principalmente numa condição de eternidade. Então, o crer é uma decisão pessoal que nos conduz à fé, que a fé é dom divino. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que fique bem claro para vocês, que fé é dom espiritual. E aonde nós temos isso? Nós temos isso no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, quando fala a respeito dos dons espirituais. Olha o que nós temos aqui no versículo 4 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante, olha o que o texto diz. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. Então, aqui, frisando o versículo 9, né, 1 Coríntios 12, 9, nós temos aqui a fé como dom espiritual. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E o Espírito Santo concede a cada um segundo lhe apraz, segundo lhe convém. Mas não são, né, pelos dons espirituais que nós expressamos a nossa vida com Deus. É claro que a fé ela está ligada na nossa espiritualidade, mas Jesus afirma que é pelos frutos que nós vamos ser conhecidos, que somos seus discípulos,
Pelos frutos nós conhecemos. E o primeiro fruto da expressão espiritual é o amor. Então, nós temos que desenvolver e ter paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Também devemos ter a fé, né? Assim como diz o texto de Tiago, porque a fé está relacionada com as obras. E é isto que muitos cristãos têm dificuldade de compreender em nossos dias. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender a relação entre fé e obras. Mas, quando nós olhamos aqui para o texto de Tiago, Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, olha o que Tiago diz aqui. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 17, vou repetir aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, não existe relação de fé sem obras. Assim como não existe a relação da graça sem obediência. Porque na graça nós temos que ter um comportamento de vida que alegra o coração de Deus. E entre esse comportamento que alegra o coração de Deus para que nós recebamos a graça, nós temos que ter o desenvolvimento da fé. Por quê? Nós temos que colocar em prática aquilo que agrada a Deus, aquilo que é orientação de Deus, aquilo que é mandamento de Deus, aquilo que é ensino de Deus. Nós temos que colocar em prática em nossas vidas para que essa fé seja genuína, seja vista. Jesus ele faz um questionamento e ele diz assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Por que me chamam de Senhor se não fazem o que eu vos mando? Nós não podemos falar que Jesus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Senhor absoluto, se nós não seguimos a sua palavra, não colocamos em prática os seus ensinos, as suas recomendações. Então, a questão da graça, que é aquilo que alegra o coração de Deus, está relacionado com as nossas obras. Porque a sua fé, a prática da sua fé, tem alegrado o coração de Deus? A prática da sua fé, na sua experiência de vida, tem promovido carisma, alegria no coração de Deus para que ele dispense graça sobre a sua vida? E é isto que Tiago está falando aqui no capítulo 2, versículo 14 ao 17, que é o que nós lemos. E ele ressalta aqui no versículo 16: se qualquer de vós, né, disser a um necessitado, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem tudo dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está falando daquelas pessoas que querem expressar sua fé sem ter a expressão física, a materialização dessa fé. Se uma pessoa está faminta e te pede alimento, não adianta você falar que você é uma pessoa de fé e que vai orar por ele. Não, você pode orar e deve orar por esta pessoa, mas você deve suprir a sua necessidade de alimento. Compre uma cesta básica, ore junto com ele e entregue a cesta básica para ele com esses alimentos abençoados por Deus. Também ofereça um estudo bíblico para que ele compreenda a vontade de Deus e a direção que ele tem que seguir para solucionar o seu problema. E assim não se tornar um dependente seu ou um dependente da instituição eclesiástica que você faz parte, da igreja que você participa. A nossa ideia não é transformar a pessoa num dependente físico ou espiritual, mas que ele cresça em maturidade, conheça e reconheça
os seus problemas, identifique as suas adversidades, para que na direção de Deus possa responder e resolver a cada uma delas. Então, se uma pessoa está com fome e te pede um alimento, não adianta você falar, eu vou orar por você. Ela precisa do alimento. Então, a expressão que Tiago está tentando fazer com que todos compreendam aqui é que a fé e as obras estão relacionadas. E se nós não tivermos as obras, as práticas, fé sem obras é morta, o que ele fala aqui no versículo 17. Assim também, se não tiver obras, por si só está morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, nós não fazemos as obras para receber recompensa, para ter galardão. Não, não é nada disso, porque Efésios 2:10, ali também fala que nós já fomos criados para boas obras. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estender a mão aos necessitados. Nós fomos criados para ajudarmos uns aos outros em nossas necessidades. Nós fomos criados por Deus para sermos amorosos e solidários, observando as dificuldades e amenizando os sofrimentos de cada um nessa vida. Lembre-se que Jesus disse que neste mundo nós temos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Também, dentro do aspecto da fé, nós não podemos esquecer a respeito do texto de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, fala a respeito da fé, e mais do que isso, ele fala o porquê as pessoas que nós tanto admiramos no passado, no Antigo Testamento, como é conhecido, o quanto essas pessoas exerceram a sua fé para receberem a graça de Deus. Como nós estudamos no primeiro vídeo falando sobre a graça, que toda salvação sempre foi pela graça, ou seja, pelo sacrifício de Cristo Jesus, mas também pela promoção de alegria que nós fazemos ao coração de Deus pelas nossas escolhas, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser. Então, ali em Gênesis capítulo 6, os versículos 8 e 9, fala que Noé achou graça, ele recebeu graça de Deus porque era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, a graça e a fé estão diretamente relacionadas. Quando você promove alegria no coração de Deus, graça, ele dispensa misericórdia e amor sobre você, e aí, pela fé, você recebe a salvação em Cristo Jesus hoje, porque já tem aí mais de 2.000 anos do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, temos que observar que não é apenas acreditar. A confusão que as pessoas fazem está exatamente nesse aspecto, achando que simplesmente por ele acreditar que Deus existe, ele já é salvo. Simplesmente por ele acreditar que Jesus Cristo se entregou na cruz, e na cruz ele tem a possibilidade, a oportunidade do perdão dos seus pecados. E por que eu falo que ele tem a possibilidade e a oportunidade? Porque o sacrifício de Jesus Cristo foi dispensado como favor para toda a humanidade, mas nem todos o recebem, porque muitas pessoas o querem como Salvador, mas não o aceitam como Senhor. E se ele não for Senhor, ele não será Salvador também. Ele não pode salvar aquele que não aceita os seus mandamentos. Ele mesmo diz ali em João capítulo 13, ele vai falar que nisto devemos ser conhecidos que somos seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. E quanto a ele mesmo, ele diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, a nossa postura de vida, as nossas escolhas, as nossas decisões, a diretriz que nós seguimos a nossa vida, pautados pela Bíblia,
como única regra de fé e prática para os cristãos protestantes, então nós temos que viver segundo esta palavra que nós acreditamos. E a prática desta palavra mostra que realmente nós temos fé. E aqui em Hebreus 11, vai falar no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se tornou galardoador dos que o buscam. Então, nós vamos ler um pouco mais desse texto aqui do capítulo 11 de Hebreus, mas eu quis começar pelo versículo 6, porque aqui já nos dá um direcionamento muito específico, criterioso, extremamente importante para a nossa vida cristã. Olha o que ele diz aqui, vou ler de novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você só coloca em prática, você só agrada a Deus quando você faz aquilo que ele quer, aquilo que é ordenança dele, aquilo que é orientação dele. Ah, mas Deus não considera os meus pensamentos, os meus gostos? Sim, ele considera, é claro que sim. Ele conhece você antes de você ter nascido, ele já te conhecia. Foi ele que te formou no ventre da sua mãe. Foi ele que te deu aptidões. Foi ele que te concedeu dons espirituais e dons humanos para que você tivesse a vida que você tem hoje. Deus te conhece intimamente e extremamente. Porém, nós precisamos ter fé. E o que é a fé? Olha aqui, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, primeiro ele vai descrever a expressão maior da fé. E ele diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. O invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Entendemos que pela fé tudo é criado. E tudo é possível pela fé, porque não depende de nós, depende de Deus, que é soberano, absolutamente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, a graça está relacionada com as obras que nos acompanham, nós não temos recompensa com isso, e as obras que agradam o coração de Deus para gerar graça está relacionado à fé, ou seja, eu tenho que conhecer a vontade de Deus, o direcionamento de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e me permitir ser guiado pelo Espírito Santo com sabedoria e discernimento espiritual. Então, aí vai consistir a verdadeira fé. O versículo 4 em diante fala a respeito dos primeiros heróis da fé. E olha aqui como começa o relato, olha como a expressão de crer está relacionado à expressão da fé. Ele fala aqui, Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo depois de morto ainda fala. Olha, né, o que é essa expressão que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala? Aqui a expressão é porque morte na cultura hebraica e morte para todos nós dentro da expressão da filosofia, na verdade, morte não é ausência de vida, morte é esquecimento. Quando você esquece de uma pessoa, independente dela estar fisicamente viva ou não, para você ela já morreu, porque você esqueceu, você apagou a memória dela. Então,
a questão que fala aqui, que Adão ainda clama, né, que ainda se pode ouvir a voz de Abel, né, desculpem, não de Adão, mas de Abel, ainda se pode ouvir a voz de Abel, né? É por quê? Porque até hoje nós trazemos à memória a sua obediência, o seu sacrifício, o que ele fez que agradou o coração de Deus, que agradou a Deus de tal forma que ele recebeu graça, ou seja, a sua atitude alegrou o coração de Deus. Então, aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. E esta palavra justo eu já expliquei para vocês no contexto hebraico, que é andar em paralelo com a palavra de Deus. Ser justo é estar em paralelo com aquilo que lhe foi designada. Por isso que nós temos uma expressão na língua portuguesa que é alguém estar em saia justa. O que é? Saia justa é aquela saia que é em paralelo ao corpo, está acompanhando ao corpo. Então, a expressão de justiça dentro da Bíblia, no contexto hebraico, está relacionado com esse paralelismo na palavra de Deus. Ser justo é andar de acordo com a palavra de Deus. Abel foi orientado por Deus para fazer o sacrifício da maneira correta e ele o fez. Isso agradou o coração de Deus, gerou graça a ele e a sua memória ainda continua até hoje, né? Ou seja, a sua obediência, o que ele fez de correto, é o que nós estamos tentando fazer também. O versículo 5, ele coloca: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Observem aqui o texto. Ele sempre está relacionado à expressão das obras, daquilo que você faz. Enoque, ele foi trasladado, por quê? Porque o seu comportamento de vida agradou a Deus. Porque a sua experiência de vida, o que ele praticou em vida, agradava a Deus. Então, Deus o tomou para si. Deus espera que nós tenhamos o mesmo objetivo, o mesmo comportamento, que a nossa vida seja um louvor a Deus, seja agradável a Deus, para que nós também possamos ir para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, não adianta falar que a fé está relacionada somente àquilo que eu acredito. Não, está muito mais relacionada com aquilo que eu pratico, porque se eu pratico, significa que eu acredito. Não há fé sem obras. Como nós já lemos ali em Tiago, a fé sem obras é morta. Assim como cantou Gilberto Gil também, a arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Né? Por quê? Porque as pessoas estão perdidas com relação à fé. E a Bíblia é o único livro que pode nos conduzir corretamente à fé que agrada a Deus. A fé que alegra o coração de Deus, para que nós possamos receber a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui, pela fé, versículo 5, novamente, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aqui eu sempre volto no mesmo questionamento. A sua vida tem o testemunho de Deus, que está agradando a Ele? Você está conduzindo a sua vida buscando agradar o coração de Deus? Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Galardoador quer dizer o quê? Recompensador. Deus vai dar a devida recompensa a cada um, como nós vimos também ali em Apocalipse 14, no versículo 13 e 14, quando fala a respeito das obras que nos acompanham. Deus
ele vai nos recompensar, mas nós não estamos fazendo nada por recompensa, porque é nossa obrigação, segundo Efésios 2:10. Fomos criados para boas obras. Então, nós não devemos esperar recompensa, mas Deus nos recompensará, porque isso faz parte do seu caráter, da sua integridade, do seu jeito de ser. O versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha aqui a observação daquilo que eu já disse. A fé, como dom espiritual, ela nos faz acreditar naquilo que nós não vemos. Noé acreditou que Deus enviaria um dilúvio, mesmo que ele nunca tivesse visto chuva. Ele era um agricultor, não era um navegador, ele não entendia nada de embarcação, mas ele construiu uma arca para receber um dilúvio, que é algo que ele não tinha visto, sem precedentes, mas o que ele fez? Ele recebeu a palavra de Deus, a orientação de Deus e colocou em prática. E por colocar em prática a palavra de Deus, ele gerou graça no coração de Deus, gerou alegria, alegrou o coração de Deus. E essa graça gerada no coração de Deus o conduziu à salvação. E aí nós voltamos ao mesmo ponto novamente. A sua vida tem gerado graça no coração de Deus, tem gerado alegria no coração de Deus. A sua vida está conduzindo você para a salvação, porque você tem certeza que está oferecendo o seu melhor para Deus. Então, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não viam, mas sendo temente a Deus. Ou seja, Noé não tinha visto nada, mas ele manteve a sua fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. Agora, dentro da expressão da fé, é claro que você tem que ser coerente. Um dia uma pessoa perguntou para mim, falou, pastor Ivan, o senhor pode me dizer se algum dia Jesus pediu alguma coisa para Deus em que ele não foi atendido? E a resposta que eu dei foi uma reflexão. Eu perguntei para essa pessoa, né, se ela era casada, ela falou que sim, há 32 anos, com seu cônjuge. Eu perguntei se sabia alguma coisa que ele não gostasse de alimento, o que ele não gostava. Ela me respondeu que não gostava de uvas passas na maionese. Aí eu fiz um questionamento. Eu falei, bom, já que ele não gosta de uva passa na maionese, se a senhora for fazer uma maionese, uma salada de maionese, a senhora vai perguntar para ele se pode colocar uva passa ou não? Ela falou, não, eu nem vou perguntar, porque eu já sei que ele não gosta, e se eu colocar, ele não vai comer. Então, aí eu falei, então a irmã já tem a sua resposta. Deus nunca, né, falou não para Jesus, porque Jesus também nunca pediu a Deus aquilo que fosse desaprovado. A oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus está orando ali em João 17 e fala para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele está expressando a sua sinceridade dentro da humanidade, que a cruz vai ser um momento difícil, vai ser um momento pesado, mas ele já tem consciência que não é possível livrá-lo daquela situação. Então, ele não faz um pedido que foi negado, ele só está expressando a sua sinceridade, a sua sinceridade de maneira a buscar ajuda em Deus. É isso que está acontecendo. Então, pela fé, nós cremos naquilo que Deus fala e colocamos em prática. E alegrando o coração de Deus, nós recebemos a graça santificadora e salvadora para a vida eterna. Aqui continua o texto falando no versículo 8 de Abraão,
né? Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele é o arquiteto e o edificador. Então, aqui fala que Abraão, Isaque e Jacó, eles entraram na galeria aqui dos heróis da fé. Por quê? Porque pela fé eles obedeceram a Deus. Você entraria na galeria dos heróis da fé? É só você ler a Bíblia, colocar em prática, agradar o coração de Deus com a sua postura, as suas escolhas, as suas amizades, o seu relacionamento social, o seu crescimento espiritual, a busca de ser cada dia mais semelhantes a Deus em Cristo Jesus e buscar os dons espirituais e, principalmente, os frutos do Espírito Santo. Então, é necessário que haja essa busca pela fé. Quando nas 5 solas é colocado sola fide, somente pela fé, como diz o texto de Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Então, o que quer dizer isto? Por alegrar o coração de Deus, de acordo com a prática daquilo que ele nos ensinou e nós obedecemos, é que nós somos salvos. Então, traduzindo o versículo dentro da expressão semântica para que todos compreendam, o versículo de Efésios 2:8, ele diz exatamente isso. Pela alegria que você promove no coração de Deus, fazendo o que ele orienta e ordena, é que você é salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? O que é que não vem de vós? Né? Claro, não vem de vós as orientações, as decisões daquilo que é para ser feito. Vem de Deus, é Ele que orienta, é Ele que fala o que cada um de nós devemos fazer. Você tem obedecido a Deus? Você tem colocado a palavra de Deus em prática na sua integridade? Porque nós temos que observar que muitas vezes parece que até aquelas pessoas que não acreditam e não acreditavam em Deus, em alguns momentos parece que elas tiveram mais fé do que nós que somos cristãos. Como, por exemplo, por que que o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos, né, no tempo do nascimento de Moisés? Né? Por que que ele mandou matar todos os meninos? Porque, mesmo ele não sendo parte do povo de Israel, ele creu que Deus enviaria um libertador e que o libertador sairia do meio do povo. Então ele manda exterminar, porque ele acreditou, né? Porque ele teve fé de que esse libertador nasceria. Também, né, dentro da mesma perspectiva, nós temos ali a morte de todos os meninos no nascimento de Jesus. Por isso, por que que isso foi decretado? Né? Porque o imperador também acreditou, né, que, de fato, ali nasceria o Messias. Então, ele também teve fé. Ele tinha certeza que o Messias nasceria. Então, ele mandou exterminar as crianças. Ali em Jerusalém, na entrada do templo, ali próximo à entrada de Jerusalém, nós temos 2 portais que foram fechados, porque há a profecia de que quando Jesus entrar na cidade, vai entrar pelas portas. Então, o que que eles fizeram? Eles fecharam as 2 portas, a porta da graça, a porta da misericórdia, eles fecharam as 2 portas e construíram um cemitério na frente para que, se o Messias vier, não possa entrar por ali, porque ele não pode passar pelos mortos, né? E não pode também entrar pelos portões, porque está fechado.
Uma grande bobagem, porque Jesus voltando, se ele quisesse passar por ali, ele ressuscitaria todos os mortos e quebraria aquele muro e entraria pelo portão tranquilamente, sem problema nenhum, sem nenhuma restrição, porque ele é poderoso para fazer todas as coisas. A questão é, como tem sido a sua vida de fé, a sua experiência de fé? Você compreendeu de fato? Escreva aí nos comentários. Você compreendeu de fato o que é fé? Fé não é somente aquilo que você acredita. Fé é principalmente aquilo que você pratica e gera graça no coração de Deus. Por quê? Porque o pai se alegra quando o filho é obediente. O pai se alegra quando o filho faz aquilo que lhe foi ensinado. O pai se alegra quando lhe foi confiado algo e você respondeu com a responsabilidade dentro da expectativa desse pai. Então, você está correspondendo às expectativas de Deus para a sua vida? Você está correspondendo às expectativas de Deus dentro da sua experiência de vida cristã? Você tem alegrado o coração de Deus e assim recebido a graça? Você tem expressado de fato a sua fé com sinceridade, com integridade, no seu limite de conhecimento? Você tem cuidado da sua expressão de fé? Então, somente pela graça não é uma graça barata e exige nossa responsabilidade, somente pela fé também não é uma fé barata e nós precisamos exercer a nossa responsabilidade. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras de Deus, criados para boas obras que Deus de antemão já preparou para que andássemos nela antes da fundação do mundo. Então, busque a prática da fé com integridade e com responsabilidade. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos e cuidados sobre todos os que estão acompanhando esta mensagem. Que no desenvolvimento da fé, nós possamos compreender a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que na prática da fé possamos gerar graça no teu coração e que a tua graça, que o teu amor, a tua misericórdia e a tua presença estejam em nós e conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.